Olá pessoal, essa é a nossa aula aqui, primeira aula V0 sobre criando código juntos, na disciplina de Fundamentos de Programação. E como eu sei que vocês estão no Linux, no Windows, no Mac, em sistemas diferentes, alguns programando no celular, a gente vai começar aqui com o Replit.com, que é um ambiente de desenvolvimento online. Vocês podem colocar Replit.com no navegador e fazer o login. Quando vocês fizerem o login, seja criando um login novo, entrando com a conta do Google, do GitHub, vocês vão chegar numa telinha parecida com essa. Então você vai clicar aqui em mais e escolher a linguagem com a qual você vai escrever o seu código. No caso aqui, a gente vai escolher a linguagem C++. Você pode clicar aqui, C++, colocar o nome do projeto, por exemplo, primeiro projeto. Primeiro projeto, por default, os seus códigos que você faz, eles são públicos, pela conta que você tem no Applet, e isso é interessante que você pode compartilhar o seu código com seus colegas ou mandar para o professor o link para que a gente possa olhar. Então, eu vou aqui criar o meu código Replit. Aí ele vai abrir um ambientezinho que ele contém 4 partes principais e eu vou explicar para vocês. A tua IDE no Replit, ele é composto de 3 partes. A gente tem aqui o explorador de arquivos, onde você pode ver os arquivos do teu projeto. Explorador de arquivos ou File Explorer. Aqui a gente tem a área de adição, onde você pode editar os seus arquivos de texto. E aqui, por último, você vai ter o seu console, o seu terminal, o seu shell. E ele serve para 2 coisas importantes. A primeira é para você ver a saída do teu programa. Por exemplo, quando eu clico aqui em rodar, ele vai compilar e executar. E a segunda, que aqui no caso é dividida em 2, é a parte onde você pode inserir comandos. Comandos, eles são executáveis, eles são programas que eles rodam baseados em parâmetros. Por exemplo, um comando muito comum do shell é para você ver os arquivos que estão nesse diretório. Seria o list, né, o ls. Ele vai dizer que aqui eu tenho vários arquivos. Você não está vendo por aqui, mas ele está dizendo, olha, você tem o teu arquivo .cpp, o teu arquivo .o teu arquivo makefile, que é o arquivo que o Replit usa, e o teu executável, tá bem aqui, main. Então, eu posso dizer que eu quero rodar o arquivo, isso sem precisar clicar no run. E eu posso executar o arquivo clicando em ./main. E olha o que ele vai rodar para mim, Hello World. Eu posso mandar mostrar o arquivo, sem que eu precise editar. Eu estou vendo aqui, mas tudo bem, mas eu posso fazer ele pelo comando. Posso dar um cat e digitar que eu quero ver o arquivo main.cpp. E aí ele vai mostrar exatamente o que tem bem aqui. Os comandos, eles são muito úteis quando você começa a entender o que está por trás do teu projeto, né? O que está sendo executado, o que está sendo compilado, por exemplo. Quando você clica aqui, você está fazendo automaticamente 2 coisas: compilar e executar. Compilar é verificar se o que você escreveu faz sentido e consegue gerar um código executável. E executar é fazer o teu código rodar. Para compilar manualmente, eu vou precisar de um programa. E esse programa se chama compilador. No caso do C++, o compilador se chama G++. Então, eu estou dizendo, olha, G++, programa G++, eu quero que você compile esse arquivo. O nome do arquivo é main.cpp. Eu quero que você me avise se tiver algum erro. E eu quero que você gere o executável chamado main. Isso daqui está fazendo o G++ receber esse arquivo que eu digitei, verificar se tem algum erro e gerar um executável. Beleza, compilou. Agora eu tenho um código que roda nessa máquina, que no caso aqui, a máquina virtual Linux. Agora eu posso mandar ele executar. Execute o main. E ele vai executar Hello World. Para exemplificar, eu vou fazer isso daqui no meu computador. Então eu abri aqui uma IDE, que no caso seria o Visual Studio Code. Vou criar um novo arquivo, seria o main.cpp. Nesse main.cpp eu vou colocar a mesma coisa que tinha no nosso outro código. Copiei para cá e colei aqui. Salvei o meu arquivo.
Agora eu preciso compilar para gerar o meu executável e executar. Tem uma extensão do VS Code, que é o Code Runner, que cria esse botãozinho onde eu posso só clicar e a saída vai sair aqui parecido com o Replit, ó, Hello World. Ou eu poderia fazer manualmente. Quero o terminal, vou compilar, g++, menos wall, tanto faz, tá certo? A ordem, main.cpp, menos o, main. Compilou e agora eu vou executar Hello World. Para fazer esse vídeo, eu estou seguindo a estrutura do site chamado LearnCpp. É o melhor site que eu conheço sobre C++, em relação ao conteúdo, à didática, aos exemplos, né? Então, vocês podem segui-lo e depois conferir, se vocês quiserem, aquilo que eu vou dizendo no site. Voltando para o Replit, vamos entender aqui o que é o código-fonte que a gente está vendo. Nosso código ele vai ter algumas partes. Vamos começar aqui pela linha 1. Isso daqui é o que a gente chama de biblioteca. Alguém escreveu essa biblioteca chamada IOStream, que ela serve para eu conseguir mandar saídas para minha tela e pegar códigos do meu teclado, poder escrever através do meu teclado. E eu estou dizendo que eu vou utilizar essa biblioteca IOStream para, por exemplo, pegar esse texto chamado Hello World e mandar esse texto para a tela. Então, quando eu executo esse código, por isso que aparece Hello World. Não fui eu que escrevi essa biblioteca cout, eu estou utilizando uma biblioteca que outra pessoa fez. Então, isso é uma biblioteca, um conjunto de códigos, um conjunto de funções, um conjunto de objetos que outras pessoas escreveram que estão incorporadas no que a gente chama de core da linguagem. Então, quando você instala o G++, ele já vem com todas essas bibliotecas. Segunda coisa, isso daqui é o que a gente chama de comentário. Comentários são pedaços do teu código que você normalmente escreve para outros seres humanos entenderem o que é que você está fazendo. Por exemplo, você poderia dizer que isso é uma biblioteca. Isso daqui não vai para o compilador, isso daqui é para um outro ser humano ler e entender, o que isso é que a gente chama de comentário. Existem duas formas de fazer comentário. Primeiro é esse, colocando traço. Então, estou chamando IOStream. E a segunda é a que pega várias linhas, onde eu coloco traço asterisco e onde eu quiser terminar eu coloco asterisco traço. Comentário multi-linha. Esse traço, ele só pega uma linha, ele pode ficar inclusive no meio da linha, e esse daqui pega várias linhas. Ok? Terceira coisa é uma declaração. Declaração é um comando, uma ordem, uma instrução que eu estou dando para o meu compilador, né? Isso daqui é uma declaração. A declaração normalmente termina em ponto final, para eu indicar que essa declaração terminou. E nessa declaração eu estou dizendo, pegue esse texto, que está entre aspas duplas, por isso que eu identifico que é um texto. Pegue esse texto, em linguagem de computação, essa string, e envie essa string para a saída de texto, para o terminal. E aí eu coloco ponto e vírgula. Isso daqui é uma declaração. Isso daqui, que está entre abrir chaves e fechar chaves, é o que a gente chama de função. Uma função não é nada mais, nada menos que um pacote de declarações. Então, se a função é pintar cerca, vai ter lá uma série de declarações, de instruções que dizem como pintar a cerca. Essa função, ela tem um nome, que se chama main, parâmetros, que a gente vai ver depois o que são, e uma saída, que para a gente agora não importa. O que importa é que essa função main é a função, tipo, o ponto de entrada do meu programa. Mesmo que eu tivesse aqui várias outras funções, na hora que eu mandasse executar, ele ia procurar a minha função main para iniciar o código, a execução do meu código. Então, revisando. As declarações normalmente terminam em ponto e vírgula. Uma biblioteca, ela inclui, para que eu consiga utilizar um conjunto de funções que normalmente já estão na biblioteca ou foram escritas por outros programadores. E uma coisa interessante,
A escrita de um código na linguagem, ela obedece a um conjunto de regras. O que acontece se eu esquecer essa chave? As chaves têm que vir em pares. Mas se eu esquecer dessa chave e tentar executar, ele vai dizer, ei, tem alguma coisa errada. Olha, eu tenho um fechamento de chave aqui, mas cadê a abertura de chave? Isso daqui a gente chama de erro de sintaxe. Ou seja, eu não obedeci às regras de escrita do código. Por exemplo, se você esquecer de fechar, perdão, se você esquecer de fechar aqui, ele vai dizer, ei, você esqueceu de fechar as chaves. Ó, cadê a chave que fecha, que corresponde a essa chave que abre da linha 8? Leia os erros, se acostume com os erros, gere erros. Cadê a chave que fecha, né? Nós estamos esperando uma chave que fecha na linha 10, que corresponde a essa chave que abre. Ah, beleza. Se eu esquecer o ponto e vírgula diz que terminei a minha declaração. Se eu esquecer o ponto e vírgula, ele vai me avisar algo parecido com: ei, estou esperando um ponto e vírgula no final da sua expressão. Beleza, vamos colocar o ponto e vírgula. Fechar aqui, tá certo? Se eu esquecer o T, colocar só CO, vamos ver qual é a mensagem de erro que ele vai me dar. Ei, você escreveu CO no namespace std, ou seja, a biblioteca padrão. Você não queria, por acaso, dizer cout? Não era, por acaso, cout que você queria escrever? Você, cout. Então, quanto mais você se acostumar com os erros, olhar para os erros sem medo, mais vocês vão perceber que eles normalmente dizem coisas que você fez e que às vezes nem percebeu. Tirou um dos dois pontos, colocou, olha, eu quero essa função cout da biblioteca padrão, mas você só colocou dois pontos. Se você tentar executar, vai aparecer, ei, você não queria dizer std, dois pontos, cout, aí você, é mesmo. Ou então, se você errar o símbolo, isso são erros de sintaxe, você não está respeitando as regras de escrita da linguagem. Aí esse erro aqui é mais complicado, né? Ele está dizendo, ei, assim, traduzindo, eu não consigo remover um texto da saída. Normalmente eu envio textos para a saída. E aí você tem o seu código funcional. Hello World. Vamos seguindo para a definição do que é uma variável. Olhando lá no LearnCpp, a gente tem a definição de que nós temos uma memória RAM, que é onde nós guardamos as nossas informações. Um pedacinho dessa memória que está em algum lugar é chamado valor. Então, eu guardo valores na minha memória RAM. Eu não consigo acessar essa memória diretamente. Normalmente, a gente acessa essa memória através de nomes. Nomes que nós colocamos como identificadores. Então, um local da memória que tem um nome e um tipo, ou seja, que tem um identificador e um tipo, é chamado de variável. Então, vamos lá. Eu vou transformar agora esse Hello World, que antes era só um valor que eu mandava para a saída, em uma variável. Essa variável é do tipo string. Então, eu vou dizer que eu tenho uma string, um texto, chamado Olá Mundo, e eu vou colocar nesse identificador Olá Mundo, que tem esse tipo string, esse valor, Hello World. E agora eu posso imprimir esse Olá Mundo. Então, variáveis são um tipo inteiro associado a um identificador, idade, e contém um valor. Por exemplo, eu tenho 37 anos. E aí agora eu posso utilizar isso onde eu quiser. Por exemplo, std cout. Ano que vem eu terei. Quanto é que eu terei? Eu terei. É a idade atual mais um. Toda vez que eu quero mandar uma informação para a saída, eu mando para o cout e vou colocando esse menor menor.
Então, ano que vem eu terei, isso é um texto que eu estou mandando para a saída, menor, menor, não cabe aqui eu escrevi aqui, idade mais um, e aí eu vou completar o meu texto mandando a palavra anos, e no final eu quero dar uma quebra de linha, ou seja, eu quero pular para a linha seguinte. E aqui ele está reclamando que eu, sem querer digitei. Ó. Ei, filho, e é essa trave que você colocou aqui? Não, eu digitei errado, foi mal. Beleza, ano que vem eu terei 38 anos. Tá? Então, uma variável. Vamos separar aqui três conceitos. O primeiro é a definição. O segundo é a inicialização. E o terceiro é a atribuição. A definição é o processo de criar a variável, dizer que aquela variável existe. Então, por exemplo, eu estou dizendo bem aqui que existe a variável peso. A inicialização é quando, na hora da criação, você dá um valor inicial para essa variável. Então, eu estou dizendo que o meu peso inicial é 85,6 kg. Então, eu estou dizendo, eu peso, e se eu mandar rodar, vai aparecer, eu peso 85,6 kg. A atribuição é o processo de atribuir um valor para uma variável. Então, eu posso dizer que agora que eu malhei bem muito, o meu novo peso é 84,9. Então, se eu atualizar o meu peso e mandar imprimir de novo, vai sair eu peso 85 e eu peso 84. Definição, o ato de criar. Inicialização, o valor inicial que eu coloco nele. E a atribuição, o fato de mudar um determinado valor. A inicialização, ela pode ser feita de várias formas. A inicialização pode ser feita com o próprio operador de atribuição, certo? Inicialização por cópia. A inicialização pode ser utilizando o modelo mais novo e o recomendado do C++, que é a inicialização direta, né? Inicialização utilizando os brackets. Funciona da mesma forma. Ainda tem outra forma mais antiga, seria utilizando os parênteses. Também vai funcionar da mesma forma. Porém, a sugestão é que, se é para fazer a inicialização, você use as chaves. Na atribuição, você tem que utilizar um único igual. Se você tentar utilizar as chaves para fazer a atribuição, você não consegue. O operador de atribuição é o igual. Se você tentar fazer isso, ele vai dizer, epa, você não deve fazer isso não, meu filho. Isso daqui não tem sentido. Beleza, porque você está fazendo uma atribuição, atribuindo o valor 84,9 para peso. O que é que você não pode fazer? Você não pode fazer o que nós chamamos de redefinição. Redefinição é tentar criar uma outra variável usando o mesmo identificador no mesmo bloco, no mesmo escopo. Então, por exemplo, se você fizer isso daqui, ó, float peso, você se enganou e colocou o float aqui. É como se você estivesse dizendo, ei, eu quero criar uma nova variável e o nome dela também vai ser peso. Quando você rodar, ele vai dizer, epa, você está fazendo uma redefinição, porque peso já foi criado. Assim, não tem problema. Eu faço do peso 1 inteiro. Agora eu malhei mais 84 quilos redondo. Ele vai dizer, não, nada disso. Esse identificador já está utilizado para esse bloco de memória. Então, você não pode utilizar esse identificador de novo dentro desse mesmo escopo. Aí você pode utilizá-lo para fazer a atribuição. Vamos falar aqui sobre regras para colocar bons nomes em variáveis. Você vai fazer lá o limpo na sua geladeira, aí você descobre que quer contar o que é que tem na sua geladeira. Então, beleza, vamos aqui. Eu quero ver quantas M's eu tenho, quantas T's eu tenho, quantas U eu tenho. Beleza. Então, eu descobri que eu tenho 4 M's, 3 T's e 32 U. Aí você pergunta, mas que marmota é M,
T e U. Isso eu perguntando para o aluno. Ele diz, professor, não é óbvio que M é de maçã, T de tangerina e U de uva? Não, não é óbvio. Então, escreva o nome, meu filho. Tangerina, uva. Não, você não paga nada para escrever. Então, faça nomes legíveis. Se você está criando um contador, escreva contador. Contador inicializado em 0. Ou então, se é um nome muito comum, por exemplo, você pode criar um conte, tá certo? Se você vai contar o total, você não precisa fazer T, ó. Esse daqui é o total, professor. É óbvio que é o total. Não, meu filho, se isso é o total, escreva total. Então, primeira regra, escreva nomes legíveis. Segunda regra, se você vai fazer nomes compostos, você pode utilizar em C o seguinte padrão, que é o snake case, a separação por cobrinha. Então, se você tem maçãs verdes, maçãs nacionais, int maçã nacional, 6, int maçã argentina, você sempre escreve tudo em minúsculo e separa utilizando um underline. Esse é o padrão de muitas linguagens imperativas. Tá? Se você, por exemplo, for para Java, você já vai ver que é o eles chamam de camel case. Maçã verde, maçã nacional e maçã argentina. Mas se não for, sempre tudo em minúsculo, palavras separadas por underline. Tem muitas coisas que você pode, mas não deve fazer. A primeira delas é esse tipo de coisa aqui. Ó. Quando você vai criar múltiplas variáveis do mesmo tipo, você poderia criar uva, saputi e tangerina. O problema de você fazer isso? O primeiro é que normalmente quando você faz esse tipo de marmota, você não inicializa. E aí você já fere o primeiro problema, que é sempre, primeira regra, sempre inicializar as variáveis. Ok, mas você poderia inicializar aqui. Eu tenho 6 saputis, tenho 0 saputis e tenho 4 tangerinas. Porém, contudo, entretanto, todavia, sugestão, crie uma por linha e inicialize todas elas. Mais fácil para fazer manutenção, mais fácil para legibilidade, mesmo que você consuma algumas linhas a mais. Vamos falar de fluxos. Nós temos dois fluxos principais, tudo bem? O primeiro é o fluxo de entrada e o segundo é o fluxo de saída. Através do fluxo de entrada, nós podemos ler dados e através do fluxo de saída, nós podemos escrever dados no terminal. Então, por exemplo, o fluxo de entrada é o std_cout e o fluxo de saída é o std_cout. Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável int idade, inicializar ela com 0 e eu vou ler essa variável. Se no cout eu imprimo enviando, no cin eu recebo retirando. Vou receber de cin idade. E aí eu vou imprimir, né, essa mesma idade. Então, vou rodar o meu código. Meu código não vai mostrar nada, porque ele vai ficar esperando que eu digite. Eu vou digitar a minha idade. Minha idade vai ser 45 anos. E ele mostrou exatamente o que eu digitei. 45 e colocou a telinha aqui na frente. Ué, por que essa setinha foi aqui na frente? Porque eu esqueci de dar a quebra de linha no final. Eu posso dizer que depois da idade, eu quero quebrar uma linha. Para não ficar bem assim, eu posso mandar um texto dizendo: digite sua idade. E aqui eu não vou querer uma quebra de linha, porque eu quero que o cursor fique nessa mesma linha depois de digite sua idade. E aí depois aqui eu vou dizer: sua idade é idade. Cadê? Sua idade é. E aí depois eu vou mandar imprimir a idade da pessoa. Pronto, aí agora ele vai compilar, executar, vai aparecer. Digite sua idade. Minha idade é 23. E ele vai dizer sua idade é 23. Então,
do CIN, que é o input, in de input, out de output, de entrada e de saída. A gente tem o fluxo de entrada e o fluxo de saída. A gente envia para a saída e retira da entrada. Questão de boas práticas. Se você vai criar uma variável para em seguida já lê-la no CIN, você não precisa colocar o valor aqui. Você pode fazer assim, já deixando explícito que você está criando uma variável. Isso daqui já vai inicializá-la com o valor default, então isso aqui já vai tirar o lixo dela. Ela vai ser sempre 0, mas isso daqui é uma forma de dizer que você já vai ler esse valor em seguida. Existe uma outra forma que vocês também vão encontrar para fazer quebra de linha, que é o std_ngl. Tá? Você pode usar o ngl, mas é mais rápido utilizar o /n, ou se você quiser ainda algo mais rápido, utilizar o caractere simples, né? O char /n. Se não, faz como eu e deixa sempre aspas duplas aqui para os nossos exemplos. Para vocês entenderem melhor como funciona o processo de leitura de dados, eu vou precisar fazer uma diferenciaçãozinha aqui, certo? Então, isso daqui é o que você está vendo no terminal. Então, você está digitando no terminal, você está apagando, aí você digita, você apaga, você digita, você apaga. Enquanto você não teclar o Enter, a tua informação ela ainda está presa aqui no terminal. Okay? Quando você digita e aperta Enter, essa tua informação que você digitou, ela sai daqui e ela vai para a área de leitura, para o buffer de leitura. O teu programa, ele consome informações do buffer de leitura. Tá? Então, vamos imaginar aqui o código. Você cria idade, cria peso e pede para ler idade. Aí a pessoa digita aqui, 17. Aí depois você pede para ler o peso. Mas enquanto a pessoa não digitou o Enter, na verdade, o seu código ainda está preso esperando o 17. Aí o cara digita o 17 e aperta o Enter. O que é que vai acontecer? Esse 17 vem bem para cá. Então, beleza, leu idade. Aí você pede para ler o peso. Aí o cara digita 34 quilos. É bem levinho. Quase o pensamento. Aí você digita Enter, aí o 34 vem daqui para cá. Então, todas as vezes que você digita, ele manda do terminal para o buffer. Então, vamos fazer aqui esse exemplo, tá certo? Float peso. Vamos para outro padrão. Eu só crio as variáveis quando você realmente precisar delas, tá? Então, digite sua idade, leu a idade, cout, digite seu peso, e aí eu vou digitar. Sua idade é idade, seu peso é peso. Se eu rodar isso daqui, vai funcionar exatamente conforme esperado. Digite sua idade, minha idade é 17. Esqueci de ler o peso. std CIN para peso. Então, bora lá. Digite sua idade. Minha idade é 19, envelheci. Digite seu peso, 87,8. Sua idade é 19, seu peso é 87. Ok. O que acontece se eu digitar as duas coisas aqui? 15 com 67,9. Lembra que eu disse que quando a gente dá o Enter, a gente envia o bloco todinho para cá? Então, quando você digitou os dois, você digitou lá o 17 e os 69 quilos, 69,5. Digitou as duas coisas, deu Enter. Veio os dois para o buffer. Ele pede para ler o inteiro. Beleza, ele vem bem aqui e lê o inteiro. O ponteiro de leitura fica bem aqui. Aí depois ele pede para ler um float. Ele continua lendo, vem aqui e pega o float. Então, quando eu der o Enter, ele não vai travar no próximo pedido. Por quê? Porque ele já achou aquela informação no buffer. Ele trava e fica esperando que eu digite quando ele vai até o buffer, procura algo para ler e não encontra.
Por isso que se eu digitar e der Enter, ele fica o tempo todo travando e esperando que eu digite, porque ele vai no buffer, tenta ler e não consegue ler o que queria. Lembra quando eu falei de palavras-chave, que eram palavras que você não poderia utilizar, por exemplo, para variáveis? O C++20, né, a versão mais recente do C++, você tem tudo isso daqui de palavra-chave. Então você não pode chamar a variável de else, porque else está reservada para uma instrução de controle. Se não. Aqui mais embaixo ele vai falar sobre nomeação de variável, né? Beleza, value está correto. Value com V maiúsculo, não faça isso, porque é melhor você utilizar tudo minúsculo. Value tudo maiúsculo também não. Aqui sobre a separação utilizando o underline, certo? E aqui ele vai dando algumas outras sugestões de o que é bom e o que é que não é bom de você usar com o nome. Só lembrando que como ele é case sensitive, você tem que estar atento à forma como você escreve. Se você criou uma variável para ser idade com I minúsculo e você tentar imprimir ele com I maiúsculo, ele vai dizer, epa, eu não sei o que é esse negócio aqui, idade com I maiúsculo, não. Eu não queria chamar, não era idade com I minúsculo? Aí você, sim, assim. Vamos aqui falar sobre white spaces e indentação. White spaces é o termo que a gente usa para espaços em branco. Por exemplo, espaços, tabs e linhas em branco. Como no C++ a gente termina as declarações com ponto e vírgula, ele sabe quando aquele fluxo de informação terminou. Então, para o C++, não faz diferença se o teu código vai estar assim ou se vai estar tudo na mesma linha. Ou tudo colado, ou pendurado aqui, ou empurrado para frente, encostado aqui no canto. Para o compilador não faz a menor diferença. Mas não é porque você pode fazer isso que você deve fazer isso. Para o compilador isso daqui é totalmente ilegível, mas para outro ser humano isso daqui é completamente ilegível. Então existem algumas regras para você fazer a sua formatação de white spaces, né, que a gente chama do processo de indentação. Então, a primeira coisa que você deve atentar é ao processo de abrir e fechar um escopo. Essa chavezinha que você está vendo aqui do lado, um outro canto bem comum para ela estar é aqui de baixo. A gente diz que a função main, ela inicia o escopo com essa abertura de chave e ela fecha o escopo com essa abertura de chave. Então, isso daqui é como se você criasse um degrau e aqui como se você fechasse esse degrau. Entre essa abertura e esse fechamento, tudo isso daqui tem que estar no mesmo nível, assim, tipo como se estivesse medindo com aquelas réguas de pedreira, aqueles fiapinhos. Então, não é para esse cara estar nem mais para lá, nem mais para cá. Na sua IDE, provavelmente isso daqui vai estar configurado para 4 espaços, 2, 3, 4. No Replit, por uma questão de economia de espaço horizontal, ele dá um default de 2 espaços, mas você pode utilizar 4, tá certo? Então significa que isso daqui é errado, isso daqui é errado e isso daqui é errado, para estar todas as declarações alinhadas entre o abrir escopo e o fechar escopo. Outra coisa, em relação aos comentários e espaço, certo? Por exemplo, entre os operadores, você está vendo isso daqui? Para o C++, isso daqui não faz a menor diferença. Ele ignora todos esses espaços em brancos até achar o identificador. Isso daqui também não faz a menor diferença. Poderia ser tudo assim colado. Mas não é porque você pode fazer tudo colado que você deve fazer tudo colado. Você deve utilizar a regra de operadores binários, você tem uma separação. Então, isso aqui você tem uma separação, isso aqui você tem uma separação, isso aqui você tem uma separação. Porque isso daqui melhora a legibilidade. Operadores binários, por exemplo, seria uma soma, uma subtração, uma atribuição. Quando você faz aqui idade recebe 6, isso daqui vai funcionar. Só que o recebe, o operador de atribuição, ele liga o 6 no idade. Então, você deve colocar um espaço antes e deve colocar um espaço depois.
outra... O que é que você não pode fazer em relação ao espaçamento vertical? Eu vou separar tudo. Eu acho que assim fica mais bonito, mais legível. Mas não fica mais legível, fica mais espaçado. Mas entre o primeiro bloco e o segundo bloco eu vou dar aqui 5 quebras de linha. Tem que lembrar que você está fazendo isso para que outros programadores leiam. Então vamos estar atento às convenções. Você pode juntar elementos do mesmo bloco. E aí você separa blocos de lógica diferente, funções diferentes. O LangCpp ele tem algumas outras regrinhas. Regrinhas sobre declaração de variáveis, alinhamento, uso de comentários. Por exemplo, ele diz que é mais fácil ler se os iguais estiverem alinhados. E é mais fácil ler se os comentários estiverem alinhados. Se você estiver dando comentários em cima das linhas, é mais fácil você der um espaço em branco entre os comentários e várias outras regrinhas de legibilidade. Literais são valores que nós inserimos diretamente dentro do código. Por exemplo, eu quero saber quantos anos eu preciso viver ainda para poder completar 100. Vou criar uma variável idade, colocar aqui o meu valor, idade, e vou dizer que os faltantes, né? Faltantes vai ser 100 menos idade. Então, isso daqui é um literal, isso daqui é um literal, isso daqui é um operador, é uma operação. Estou fazendo uma operação de subtração. E eu posso imprimir. O que falta? Faltantes. Barra N. Vai faltar aí ainda uns 63 aninhos para mim. Agora, a gente precisa falar um pouquinho sobre os operadores. Os operadores comuns da linguagem são os que a gente usa na matemática. Subtração, soma, divisão e multiplicação. Então, se eu quisesse fazer uma conta, total é igual a 2 mais 3 vezes 6 mais 4 dividido por 2. A gente tem as mesmas regras da matemática. Primeiro vai ser a multiplicação e a divisão, e depois eu vou fazer as operações de soma. Eu posso utilizar os parênteses para poder obrigar que alguma coisa seja feita antes. Então, eu vou fazer primeiro 2 mais 3, depois eu vou fazer o 6 mais 4, e aí por último eu faço as multiplicações e divisões. Complementando as nossas operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente precisaria de talvez outras operações como raiz quadrada, potenciação, logaritmo, e para isso a gente vai precisar de um include de uma nova biblioteca, que é a biblioteca matemática. Então, se você precisar fazer 2 elevado à terceira, você vai precisar chamar potência de 2 ao cubo. Se você precisar, por exemplo, fazer a raiz quadrada SQRT de 16, né, que seria 4, você faria isso daqui. Então, para esses outros tipos de cálculo, você inclui a biblioteca matemática e aí você vai precisar de pesquisar na internet quais são as funções dessas bibliotecas que implementam aquilo que você quer. Por exemplo, seno, cosseno. Eu quero saber qual é o seno de tal, então seria o seno. Um operador muito, mas muito útil na computação é o que a gente chama de resto da divisão, ou, como termo da computação, operador de módulo. Por exemplo, lembra daquela conta? Se você divide 10 por 3, vai dar 3 e sobra 1. Ou seja, quanto é o resto da divisão de 10 por 3? Então, a gente pode dizer que o resto é 10 módulo 3. Isso daqui vai dar 1. Qual seria o resto da divisão de 15, por exemplo, dividido por 5? Vai ser 0, porque 15 dividido por 5 dá 3 e não sobra nada. Então, o resto é calculado com esse operador bem aqui. Vamos fazer um exercício que envolve
cálculo de operações. Então, por exemplo, no colégio a gente vê uma fórmula chamada a distância entre dois pontos. Então, dado o ponto A que tem um x e um y, e o ponto B que tem um x e um y, eu vou pegar esses 4 valores e como é que eu calculo a distância entre A e B? A fórmula é essa, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, a raiz de tudo isso vai me dar a distância. Então, bora lá fazer a nossa conta. Eu preciso das 4 variáveis, xa, xb, ya, yb. Então, eu posso começar dizendo, digite xa, ya e xb, yb. Então, eu vou querer os 4 valores na sequência. Esses valores eu vou pegar como ponto flutuante. Então, eu vou colocar aqui float, e aí, nesse caso, xb, como eles fazem parte de um mesmo sentido, ya, yb, eu vou me dar o direito de fazer assim, porque são 4 variáveis que fazem parte de uma mesma coisa. Ou então eu poderia fazer assim, ó, xa, xb, vou fazer assim, xa, ya, que seriam as variáveis do ponto A, e xb, yb são as variáveis do ponto B. Perceba que eu inicializei todos eles. Inicializei tudo com a minha chave vazia, forçando que eles sejam zeros e indicando que eu já vou fazer a leitura. Então, eu vou ler todos eles na sequência. xa, perdão. xa, ya, xb, yb. Vamos lá. Você que está começando, eu sugiro que você tenha certeza de que leu as coisas direito, tá certo? Então, eu vou imprimir x.a. Meu ponto A, eu quero que saia xa, aí vou colocar aqui uma vírgula, ya, e aí aqui eu vou fechar o meu parêntese e colocar um barra n. Beleza, vou fazer a mesma coisa agora para o xb. Então, para o meu ponto B, eu vou ter o xb e o yb, e depois eu tenho o meu parêntese. Agora eu vou testar se eu consigo ler as variáveis e imprimir corretamente. Poder aqui, ó, já deu espaços aqui para poder separar esse erro dos outros, mandar rodar e ver qual é a primeira coisa que aparece. A primeira coisa que aparece, ele está dizendo que... Cadê? Bem aqui, ele está apontando para o cout, ó. Operador inválido para o cout. O cout eu estou tirando dele, na verdade não é tirando, é enviando. E agora, consertando meu errinho. Ops, deixa eu aparecer, beleza. Eu quero do 3.1 ao 9.5. Ok, consegui ler os dados. Agora eu tenho que fazer a minha fórmula. E é sempre importante você verificar se você está lendo os dados corretamente. Então, a minha fórmula vai ser x1 menos x2 ao quadrado. Então, beleza, eu vou ter que fazer o primeiro x, vou chamar isso daqui de distância. Float distância. Vai ser o primeiro x, xa menos xb, isso ao quadrado. Como é que eu posso fazer o ao quadrado? Eu poderia tanto fazer esse vezes ele mesmo, na verdade, xa menos xb. Ou eu poderia fazer isso daqui e usar o operador de potência, né, que a gente viu. Então, é a potência disso ao quadrado. Então, ele vai pegar xa menos xb, é o primeiro parâmetro dessa função. Essa função pega 2 parâmetros. O primeiro é o valor e o segundo é a potência. Então, eu quero isso daqui ao quadrado. Beleza. Mais ya menos yb ao quadrado também. Então, eu vou voltar para cá. Mais ya menos yb, isso daqui ao quadrado também. E agora eu vou precisar de quê? Ixi, da raiz de tudo isso. Então, eu vou pegar tudo isso daqui e colocar dentro da raiz. Então, eu vou ter que colocar um grande parêntese pegando tudo isso daqui
e colocar SQRT. Então pronto, está aqui a nossa distância. Agora basta imprimir std cout distância. Distância. E aqui, barra N. Bora pegar esse valor aqui que a gente para usar como referência. Então, se eu utilizar menos 3, menos 1, 2 e 1, é para dar 13. Então, bora lá. Aqui ele está dizendo que eu esqueci o ponto e vírgula no final. Ok. Rodando de novo, aí ele vai dizer, beleza, menos 3, menos 1, menos 3, menos 11, 2 e 1. Então, menos 3, menos 11, 2 e 1. Distância, 13. Nossa conta está certinha. Ok? Então, vamos ver por partes. Potência, essa é uma função que recebe dois fatores. O primeiro é o valor e o segundo é o expoente, né? Então, xa menos xb, isso ao quadrado. Então, eu somo depois com ya menos yb ao quadrado e depois eu pego e tiro a raiz disso tudinho. Então, é esse parêntese que está casando aqui que me diz o todo. Isso daqui eu guardo em distância e aí depois eu imprimo a distância. Para a gente terminar, queria só mostrar aqui um vilão maligno das operações. Uma coisa que é aparentemente fácil, mas sempre pega os alunos, que é a divisão de números inteiros. Quando você tem dois inteiros, 10 dividido por 3, isso daqui é a realização de uma divisão inteira, que nem vocês faziam lá na terceira e quarta série. Então, 10 dividido por 3 vai dar 3 e sobra 1. Então, 10 dividido por 3 é 3. Se eu tentar fazer isso, int resultado de 10 dividido por 3, ele vai me dizer que o resultado é 3. Mesmo se eu tentar fazer um float aqui, ei, qual é o resultado de 10 dividido por 3? Isso daqui vai me dar 3 e ele vai guardar 3 nesse resultado. Vai ser uma coisa pior ainda se você, por exemplo, tentar, quanto é 5 dividido por 8? Você quer que seja 0 ponto alguma coisa. Só que isso daqui é inteiro e isso daqui é inteiro. Então, 5 bombons dividido para 8 crianças dá 0 bombom para cada criança. E o resultado disso daqui vai dar 0. Como é que eu faço, então, para forçar que essa divisão não seja uma divisão inteira? Eu tenho que fazer com que algum desses fatores seja flutuante. Então, eu poderia fazer isso colocando 5 dividido por 8. Só que como esse 5 aqui é flutuante, né, é um número quebrado, o resultado da minha divisão vai ser quebrado e aí dá certo. Okay? Então, por exemplo, se você quisesse ler dois valores, pedir para a pessoa digite dois valores, né? std cout. Digite dois valores. E aí você quisesse salvar esses valores para dividir e você quisesse um resultado quebrado, o melhor era utilizar valores flutuantes. E aí agora você tem certeza que o resultado disso daqui vai ser um ponto flutuante. Então agora, se eu fizer a minha divisão de 5 por 8, eu vou ter 0,65. Se esses carinhas aqui fossem inteiros e eu dividisse 5 por 8, eu teria 0. Cinco dividido por 8, eu vou ter 0. Valeu, pessoal. Um abraço. Muito obrigado.